Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu tô aqui com mais uma palavra, mais um tema da hora. E cara, uma palavra que tem queimado muito no meu coração nas últimas semanas é como não deixar a chama apagar. Pois é, cara, eu tô sendo triturado por essa palavra que Jesus tem trazido pra mim, tem deixado o meu coração inquieto quanto a isso, levando em consideração tudo que a nossa geração tem passado e principalmente porque, cara, eu voltei de um retiro, né, um encontro com Deus da igreja e eu já tava queimando antes, mas eu voltei queimando mais ainda. E aí sempre vem aquela questão, né, o como manter esse fogo aceso, porque quando a gente fica 3 dias num retiro, a gente fica literalmente retirado, a gente não mexe em celular, a gente não se preocupa com as coisas de fora, a gente fica focado 100% no que Deus tá fazendo e no que Ele tá falando, cara. E aí como é que depois desse retiro, depois desse momento de 3 dias intensos, sabe, imerso na presença de Deus, o como eu consigo manter essa chama acesa, né? E foi uma coisa muito que muitos jovens que foram no retiro até perguntaram e teve depois uma palavra logo após esse retiro para reforçar isso, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, o que a Bíblia fala sobre a chama, ou como a gente não permitir que essa chama apague depois que ela é acesa, né? Ou como a gente faz para o Espírito Santo manter vivo pra gente. Então eu quero te convidar para ir no livro de Levítico, no capítulo 6, no versículo 12. Então vai falar bem assim, ó. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Então, cara, acredito que a maior parte das pessoas já ouviu, né, sobre essa passagem, ou pelo menos já ouviu uma alegoria, já ouviu uma música, né, dizendo sobre a lenha no altar, o fogo vai queimar e eu trouxe a lenha pro altar, e enfim, a gente sempre ouve sobre isso, só que como que a gente faz isso na prática, cara? Foi uma coisa que por muitos anos eu tive esse problema. Eu perguntava para Deus, como é que eu consigo manter esse fogo aceso? Porque às vezes eu vivia muito de domingo a domingo, de evento a evento para manter esse fogo aceso e não conseguia manter ele durante a semana. Então, o Espírito Santo ele trouxe muito óbvio nessa passagem. O sacerdote, ele tem a responsabilidade de manter esse fogo aceso para sempre, todos os dias. E toda manhã o sacerdote ele vai e alimenta o fogo com lenha. Então, o que é essa lenha, né? O que seria essa lenha? A lenha é a nossa vida. A gente tem que se entregar para Deus, para o fogo dele, para o holocausto, como uma oferta para ele. E principalmente, o Espírito Santo a gente entende ele tem várias visões na Bíblia, né? Ele é reconhecido como água, brisa, como... Enfim, é muito massa quando a gente entende que o Espírito Santo é uma chama. E a chama, ela só se apaga quando a gente não alimenta ela. Então, o que acontece? Quando a gente deixa de alimentar o nosso espírito, a chama ela vai apagar. Eu passei por isso muitos anos atrás, aonde eu passei por uma quase morte espiritual porque eu não alimentava o meu espírito. Então, eu não lia a Bíblia, eu não orava, pelo menos, quando eu achava que eu orava, na verdade, minha oração não era nenhuma oração, porque eu nem conversava com Deus, era um monólogo, era só eu falando e pronto, acabou. Quando eu entendi que era muito mais do que isso, que fazer porque eu gosto disso e porque Deus está falando comigo, mudou a minha visão. A principal forma para a gente alimentar o nosso espírito é a palavra, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente tenta ser espiritual, a gente tenta manter o fogo aceso sem ter palavra, isso não adianta. E quando eu digo palavra, não é profecia, de tipo, você vai na igreja, alguém vai lá e profetiza sobre você e fala, isso que te digo de mim mesmo, que isso vai acontecer e aquilo vai acontecer. Não, quando eu digo palavra, é esse aqui, ó, esse livro maravilhoso aqui, essa Bíblia. Isso aqui é a palavra, isso aqui é lenha pro fogo que é o Espírito. E o que acontece? Às vezes a gente esquece. E quando a gente chega do encontro com Deus, quando a gente chega de um retiro, de um acampamento, cara, a gente volta tipo, cara, que da hora. Tive um momento com Deus, Deus falou comigo e agora eu tô queimando. Agora eu vou chegar pregando Jesus pra tudo. Pro cachorro, pro papagaio, pro periquito, pra minha tia, pra minha avó, pro meu avô, pra minha escola, pra minha faculdade, pro meu trabalho. A gente chega assim. Só que muitas vezes o que acontece? Porque a pessoa chega desse jeito e na outra semana já tá voltando fazendo tudo errado. Mas isso muitas vezes acontece pelo fato de a gente não alimentar o nosso espírito, a gente não alimentar essa chama. Então a palavra já é muito específica em Levítico. Ela fala, o sacerdote, no caso nós, devemos o quê?
alimentar o fogo com a lenha. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter leitura bíblica, a gente tem que ter disciplina espiritual todos os dias. Então, cara, cheguei agora do encontro, cheguei agora do retiro. Nossa, tive um retiro semana passada e tô bombando aqui com o Espírito Santo e tal. Como que eu mantenho isso aceso? Mantenha a palavra. A disciplina espiritual do cristão é Bíblia, oração e jejum. A gente tem que manter esses 3 ativos. Por quê? Porque a Bíblia é o como Deus fala com a gente e a oração é o como a gente conversa com Ele. O jejum é para fortalecer o nosso espírito. Então o jejum ele não pode ficar de fora em nenhum momento. Mas se a gente jejua e ora, mas a gente não lê Bíblia, cara, a gente está fortalecendo o nosso espírito e a gente está falando com Deus, mas a gente não está ouvindo Ele falar. Se a gente só lê Bíblia e ora, a gente está ouvindo Deus, está falando com Deus, mas a gente não está fortalecendo o espírito. Então, alimentar a chama vai muito além de a gente sentir os arrepios, a gente pular, mas é principalmente ter relacionamento com Deus. E o como que a gente tem isso? Cara, leitura bíblica, sabe? Se tem uma coisa que o Espírito Santo falou muito forte comigo, semanas antes da gente ir para esse encontro com Deus, para a gente ir para esse retiro, para esse momento, foi sobre fome e sede. É uma coisa que há anos atrás era muito falado na nossa geração, era muito pregado e hoje tá voltando agora a ser falado porque as pessoas estão entendendo agora o que é ter fome, o que é ter sede por Deus, fome pela palavra e sede pela presença. Porque a gente às vezes esquece que a palavra ela é alimento, né? Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém de Deus. Então é o que? Cara, o teu alimento, o alimento do teu fogo é a Bíblia. Se você chega de um evento e você fala assim, cara, Deus falou um monte comigo, uau, eu tô queimando, mas você não mantém um diálogo aqui, cara, não adianta. Você vai apagar o fogo e aí você vai chegar pro teu líder e vai falar assim, cara, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo mais, sabe, ver Deus falando comigo, eu não tenho mais saco para ler Bíblia, porque a hora que eu abro a Bíblia começa a me dar sono, começa a ramelar, começa a bocejar e começa a viajar, porque você não conseguiu fazer o que? Você não alimentou teu espírito. Então tem uma história que é muito legal. O cara, ele vai apostar, né, naquelas rinha de cachorro, sabe? Ele pega lá, vai apostar na rinha de cachorro. Daí tem 2 pitbull. E, cara, ele era meio amigo, assim, do cara que organizava a rinha e daí ele pedia dica pro cara, tipo, pô, você tem uma ideia de qual que pode ganhar aí, qual que eu posso apostar para ganhar um dinheiro? E aí o cara falava, ah, hoje, nessa semana, né, vai lá no cachorro preto. Pode apostar no cachorro preto que é 100% certeza que ele vai ganhar, cara. E aí ia lá, a hora que acontecia a rinha, o cachorro preto ganhava. Aí na outra semana ele chegava, pô, da última vez deu certo, dá mais uma dica aí, né, cara? Qual que você acha que tem chance aí de ganhar? Aí, hoje, né, é o branco que tem chance de ganhar. E aí ele ia lá, apostava no branco e o cara ganhava. Isso por várias vezes. Ele pedia dica, o cara dava dica e ele acertava. E chegou um dia que ele ficou, tipo, sabe? Cara, como assim? Como que o cara sabe qual o cachorro que vai ganhar a briga? E aí ele chega e vai perguntar pra esse cara, tipo, pô, você é meu amigo, né? Já tô ganhando um bom dinheiro com você junto, né? A gente tá dividindo aí. Então, cara, como é que você sabe sempre qual cachorro que vai ganhar a briga? Ele fala, cara, é simples. O cachorro que eu alimento durante a semana é o cachorro que vai vencer. Porque o outro tá fraco por ele não ter sido alimentado tão bem. E o que essa história, né, essa alegoria ela traz pra gente? Que o nosso espiritual é a mesma forma. Se você alimenta mais o teu espírito ele vai ganhar fácil da tua carne. Se você alimenta mais a tua carne vai ganhar do teu espírito. E como que a gente mantém a chama acesa? É só a gente alimentando o espírito. Como é que eu consigo manter uma vida com Deus e conseguir manter a minha vida vencendo os pecados? Como é que eu consigo ser uma pessoa melhor? Cara, é se alimentando da palavra, porque a palavra, quando você se alimenta dela, ela se torna lenha e ela vai o quê? Vai jogar combustível pro teu fogo. Você vai ter conteúdo, conhecimento de quem é Deus, você vai saber quem é Deus, porque ele vai se apresentar para você através da palavra, e esse fogo ele vai queimar ao ponto de você começar a transmitir isso para os outros. Então, como a gente não deixa essa chama apagar? Quando a gente mantém uma leitura bíblica, quando a gente mantém relacionamento com o Espírito Santo. E o relacionamento com o Espírito Santo não está fadado a simplesmente o sentir. Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você através da palavra? Quantas vezes você leu a Bíblia e o Espírito Santo falou com você? Isso é uma coisa que às vezes falta na gente. A gente acaba esquecendo às vezes a Bíblia, deixando ela de lado, e a gente foca muitas vezes nas ministrações do YouTube, a gente foca muitas vezes em que as pessoas tragam pra gente aquilo que Deus quer falar diretamente muitas vezes com a gente. E essa chama, ela só apaga quando a gente permite. Ela nunca vai apagar
simplesmente porque alguém está tentando. Porque se alguém está tentando apagar a chama, a gente pode e a gente deve brigar para não apagarem. O inimigo ele vai jogar sobre a gente vários problemas, várias coisas para tentar apagar esse fogo. E a gente tem que fazer o quê? Se agarrar em Jesus e falar assim, aqui não, Satanás. E aí você, de todas as formas, igual o Sr. Miyagi, você vai defendendo todos os ataques dele. Mas se você permite, você olha e fala assim, cara, não adianta, não faz mais sentido. Daqui a pouco, ele joga um balde de água fria. Então, para a gente manter a chama acesa, assim como diz em Levítico 6,12, o sacerdote, ele é responsável por não deixar a chama apagar. E todas as manhãs, ele leva lenha para que o fogo mantenha aceso e o holocausto possa ser feito. Então hoje, para você viver uma vida de sacrifícios para Jesus, uma vida onde não é mais você quem vive, mas é Ele quem vive em você, você precisa levar lenha pro altar. Você precisa colocar lenha para alimentar essa chama, porque a hora que a chama ela é alimentada, ela forma uma labareda, e a labareda, quanto mais alta, mais sobrenatural é a forma que você vive, e mais o Espírito Santo impacta a vida sua e das pessoas que estão ao seu redor. Então, para você alimentar a tua chama, você precisa ter o alimento certo. Não pode ser qualquer alimento. Que essa palavra, se ela tocou o teu coração, compartilha com as pessoas, né? E principalmente, nunca deixa essa chama apagar. Você que é jovem, você que é adolescente, cara, melhor coisa é queimar por Jesus nessa idade. Pra gente, sabe? Na nossa juventude, na nossa adolescência, a gente queimar por Ele. E principalmente, a gente só consegue queimar quando a gente entende que a gente precisa ter relacionamento. E o relacionamento, ele vem muito do que a gente conhece da pessoa. Então você só conhece de Deus conhecendo a palavra. E quando você conhece a palavra, você alimenta o teu espírito. Quando você alimenta o teu espírito, essa chama, que é o Espírito Santo, ela não apaga. Não tem nada que possa apagar, porque a palavra fala que não há potestades, não há poderes no mundo, não há autoridades que possam nos separar do amor de Deus. E como que a gente não se separa do amor de Deus? Quando a gente entende o que Ele fez por nós, quando a gente alimenta o nosso espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito tudo o que ele precisa falar. Então, alimenta com lenha esse fogo, cara. Não deixe esse fogo apagar. Não deixa ninguém apagar esse fogo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham sido abençoados por esse vídeo. Se vocês foram abençoados aí, deixa o gostei e, cara, se inscreve no canal se você foi tocado por aí, porque tem mais vídeos como esse aqui pra vir. Tem muita coisa pra vir aí, muita mudança. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.